Olá meu amigo, eu sou o pastor Sidney Luiz, você está em nosso canal e esse canal é para abençoar a sua vida. Vamos deixar aqui com você mais uma palavra abençoada. Eu quero que você compartilhe com seus amigos aí no grupo do WhatsApp, no Facebook. Vamos nos ajudar a levar a palavra de Deus cada vez mais longe. Não se esqueça, aqui embaixo tem um vermelhinho, você clica em inscrever-se, assine o sininho para receber as nossas notificações. Juntos nós vamos mais longe. Livro de Atos, capítulo 28 e versículo de número 1 diz assim: E havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe o réptil pendurado na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapou do mar. A justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudaram o parecer e diziam que era um Deus. Amém. Agora olha aqui para mim, preste muita atenção à palavra de Deus. Essa passagem, ela é bem interessante. Como eu disse, esses tempos atrás nós pregamos começando no capítulo 27, onde começa essa história, e falamos apenas do naufrágio, mas hoje queremos continuar o que aconteceu depois desse naufrágio e algumas coisas interessantes. Mas só para a gente compreender, entender um pouco, o capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos, ele começa falando do início desse naufrágio. E o que aconteceu foi que eles acabaram enfrentando uma tempestade muito forte, e o navio em que eles estavam acabou perecendo, acabou se destruindo. Mas o que aconteceu antes desse acidente foi uma grande direção e orientação de Deus. Quando nós lemos o capítulo 27, o apóstolo Paulo, no versículo 10, ele disse assim: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele havia dado uma orientação, porque Deus havia falado no coração dele, e ele tinha uma direção de Deus. Todo homem de Deus e toda mulher de Deus sempre terá uma direção de Deus. Às vezes na vida nós até falamos assim: fui pego de surpresa. Mas quando eu olho para a Bíblia, nós percebemos que sempre antes de algo acontecer, Deus sempre nos avisa, Ele sempre mostra, Ele sempre dá uma direção, Deus sempre fala. O problema nosso hoje não é a ausência da voz de Deus, mas sim a nossa falta de comunhão com Deus para poder ouvir, receber essa palavra de Deus. Porque Deus fala de diversas formas, mas tem uma forma que Deus fala que eu acho a mais especial de todas, além dos sonhos. Porque o sonho, ele é uma direção de Deus, é um projeto de Deus, é a palavra de Deus. Por exemplo, 2020, nós estamos na campanha do projeto de sonhos, e Deus certamente está revelando a você sonhos. Deus está colocando em seu coração um projeto, algumas vontades que você começou a ter, alguns pensamentos
que você começou a ter acerca desse ano de 2020, estes sonhos que você começou a nutrir na tua alma e nos seus sentimentos, é uma direção de Deus, é Deus mostrando para você um caminho que você provavelmente vai trilhar, e se você permanecer firme e em fidelidade, certamente você vai caminhar na bênção e na direção de Deus. Mas existem as coisas assim, vamos dizer, mais imediata que Deus fala conosco. E uma das maneiras que Deus fala conosco, eu chamo ela de testemunho interior. Eu chamo ela de testemunho interior porque é aquele sentimento lá na alma, é aquela certeza no profundo do coração que nos vem. Mas isso é necessário que haja uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus. A pessoa ora muitas vezes e em suas orações ela pede a direção de Deus. Aumenta um pouquinho o fundo para mim. Ela pede a direção de Deus. Só que muitas vezes nós não sabemos naquele momento qual é a direção de Deus. Tem coisas que nós já sabemos, porque é revelado na palavra de Deus. Mas tem coisas que nós não sabemos, e aí nós pedimos para Deus, e não acontece de repente aparecer uma nuvem escura, e lá daquela nuvem sair uma voz, igual a gente vê nos filmes. Algumas pessoas também esperam, quando perguntam algo para Deus, ou quando esperam a resposta, que elas vão abrir a Bíblia e vão botar o dedo, e aquilo que ela ler é Deus falando. Há aqueles que esperam que Deus envie alguém e diz: eis que o Senhor mandou dizer. E nesse apontar o dedo para a palavra, nesse tirar uma promessa da caixinha de promessa, nesse esperar que alguém venha para poder trazer um recado de Deus, muitas pessoas acabam se confundindo e entrando por pensamentos que não são realmente a direção de Deus. Então, uma das maiores direções de Deus para a nossa vida é você falar com Deus. Leia a Bíblia, não um texto isolado, porque um texto sem contexto é pretexto para heresia. Então nós precisamos ler a Bíblia num todo, ler a Bíblia com oração, ler a Bíblia com a direção do Espírito Santo e orar. Quando você ora e pergunta para Deus, Deus sempre responde. E geralmente essa resposta, ela vem no nosso coração e na nossa alma. Às vezes você está inclinado para uma decisão e de repente o seu coração já não se sente tão bem com aquela decisão em oração, não se esquecendo que o nosso coração é enganoso, mas quando você está em comunhão com Deus, aí você começa então a se inclinar de repente para outra opção, e você começa a perceber que os caminhos, eles vão sendo abertos diante de você, é Deus dando a direção, e dentro de você há um testemunho interior, há uma certeza no profundo da tua alma, é por aqui, é Deus falando com você, quando você tem intimidade com Deus. É Deus dando orientação quando você tem intimidade com Deus. Irmãos, Deus tem prazer em dar direção e orientação para o seu povo. Uma vez Jesus olhou para a multidão e ele ficou com o coração apertado, e ele disse: esse povo está andando como ovelha que não tem pastor, ou seja, não tem direção, não tem orientação. Eles precisam de direção e de orientação. E o sucesso na vida de um homem de Deus passa pela direção e a orientação de Deus. E o apóstolo Paulo tinha recebido, certamente em suas orações, uma direção de Deus. Ele falou assim, ele não disse: irmãos, eu estava orando e um anjo apareceu. Ele não disse: irmãos, eu estava jejuando e olha, não, ele simplesmente chegou e com o testemunho da tua alma, ele disse: irmãos, eu vejo que essa viagem não vai dar muito certo. Irmãos, eu vejo que essa viagem vai ser perigosa, com danos não apenas para o navio, mas também para as vidas. Então não é um bom momento. Mas quem era Paulo?
havia pessoas preparadas, estudadas, pessoas que tinham então o conhecimento daquelas áreas, daquele mar, e certamente não ia ouvir a palavra de Paulo e simplesmente desobedeceram e continuaram a viagem. E nós sabemos o que aconteceu na viagem. Um grande pé de vento chamado Euroaquilão, ele bateu contra o navio e as pessoas estavam morrendo. Eles começaram a jogar tudo para fora do navio, eles ficaram apavorados. Aí sim, Paulo fez a oração a Deus, e Deus deu outra direção para ele, e outra palavra em meio à tempestade. Veja como Deus faz. Deus falou antes da tempestade, mas a decisão não era de Paulo, então ele foi para o meio da tempestade. Às vezes, irmãos, você entra no meio de uma tempestade, porque a decisão não é sua. De repente você pode estar no meio de um vendaval, pastor, mas não sou eu que decidi, pastor, eu não tenho força para decidir isso. Mas mesmo em meio à tempestade, não se apavore, Deus vai te dar direção no meio da tempestade. E lá em meio à tempestade, Deus falou com Paulo, e Paulo, um determinado momento, ele chega e fala assim: gente, é o seguinte, versículo 23, porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Agora sim, um anjo de Deus chegou para ele em meio à tempestade. Antes foi só uma simples orientação, mas era uma orientação poderosa, deveriam dar realmente sentido, ou olhar para aquela direção e obedecer. Mas agora, já que estava no meio da tempestade, ele ora e pede socorro para Deus, e aí sim Deus envia um anjo. Então eu quero dizer para você, preste atenção na direção de Deus. Mas se por alguma razão você entrar no meio da tempestade esse ano, se você estiver no meio de uma tempestade, não importa quão forte e ferrenha ela seja, ore ao Senhor, porque certamente Ele vai enviar um anjo para te dar a direção. E o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, o anjo do Senhor, eu gosto muito desse jeito que Paulo fala, o anjo do Senhor, o anjo de Deus, de quem eu sou, ele disse, o anjo de Deus, de quem eu sou, não do anjo, mas de Deus, ele disse, irmãos, eu sou de Deus. Levante a sua mão direita e fala assim: eu sou de Deus. Fala de novo bem forte, levanta a mão quando eu disser, se você não for de Deus, cuidado para a mão não cair, bem forte, diga, eu sou de Deus. Então Paulo disse, irmãos, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Eu sou e eu sirvo, porque se eu sou de Deus, logo eu sou servo. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Diga, eu sou de Deus e eu sirvo a Deus. Aí ele disse, olha, esse anjo do Senhor esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, a palavra de conforto de Deus em meio à tempestade, porque Paulo não estava em desobediência, a determinação, a palavra final não era dele, por isso ele disse, o anjo do Senhor veio a ele e disse, não temas, importa que seja apresentado a César, ou seja, Deus tem um plano na sua vida, você não vai morrer nessa tempestade, disse o anjo do Senhor para Paulo, exatamente isso, olha, Paulo, não temas, disse o anjo, importa que seja apresentado a César, não importa o que vai acontecer, Deus vai salvar você nessa tempestade, porque Deus tem um plano para você, e eu digo a mesma coisa, e profetizo sobre a sua vida, não importa a tempestade que virá, Deus vai salvar você, porque Ele tem um plano na sua vida, Ele tem um projeto na sua vida, existem muitas vidas que dependem de você, e Deus vai usar você para salvar essas vidas, e muitas delas estão dentro da tua casa, e eis que Deus te deu, disse o anjo para Paulo, eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Escute, irmãos, olha que bonito. Deus falou assim, o anjo falou assim, não vai acontecer nada com você.
mas ele tinha sentido antes, ele tinha visto que haveria danos para o navio e para vidas, mas em meio à oração houve uma mudança no curso, e o anjo falou assim: fica tranquilo, não vai acontecer nada com você. E os demais que estão no navio, muitos deles não tinham nenhum compromisso com Deus, provavelmente muitos deles negligenciavam a palavra de Deus, provavelmente muitos deles que estavam no navio nem acreditavam assim em Deus, mas por causa de Paulo, Deus disse: olha, Deus te deu todos quantos estão com você nesse navio, ou seja, ninguém vai morrer por tua causa, Paulo. Nem todos no navio da sua vida chamada família, nem todos no navio da tua casa servem a Deus, nem todos no navio da tua casa reverenciam ao Senhor. Alguns às vezes até zombam da tua fé, mas por tua causa Deus tem guardado esse grande navio chamado família. Deus tem abençoado a sua casa por tua causa. Então o Senhor simplesmente guardou e protegeu. O que aconteceu nós sabemos: o navio naufragou, virou apenas destroços, mas Paulo e todas as pessoas que estavam com ele sobreviveram. A Bíblia deixa bem claro que ninguém morreu. O versículo 37 fala que éramos ao todo no navio 276 almas, todas se salvaram. 276 almas, e todas se salvaram. Deixa eu pegar só o finalzinho aqui, versículo 44 do capítulo 27, e os demais, uns em tábua e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Irmãos, preste atenção, o navio naufragou, eles caíram nas águas geladas. O tempo e a época, e alguns estudiosos, aquele tempo era um tempo muito frio, e as águas certamente frias, as águas já poderia matar todas aquelas pessoas, mas eles se agarraram aos destroços do navio, uns em tábua, outros em coisas do navio, qualquer coisa que sobrou eles seguraram, e todos foram direcionados à terra firme. Eles chegaram a uma ilha chamada Malta. Certamente com muito frio eles chegaram naquela ilha, depois da grande tempestade. Nós lemos o versículo de número 1 e 2 do capítulo 28, havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Já diz a Bíblia, chovia, porque era uma tempestade de semanas, chovia muito e fazia muito frio. Um dos primeiros perigos que eles enfrentaram naquelas águas geladas era a hipotermia, de o seu corpo baixar da temperatura normal, que geralmente é de 37 graus. E quando ele baixa dessa temperatura, alguns problemas começam a acontecer. Eu até elenquei aqui alguns sintomas, só para a gente ter uma noção do que poderia acontecer com eles, com aquele frio todo. Os sintomas mais comuns de hipotermia são tremores, esfriamento das mãos e dos pés, dormência nos membros, pouca energia, dificuldade em respirar, pulsação lenta, inchaço na face, perda de controle da bexiga. Tudo isso eram sintomas que
são sintomas, né, que acontecem na hipotermia: perda de memória, a pessoa perde o senso de orientação, controle dos membros superiores e inferiores, perda do sentido, a pupila dilatada, entre tantas outras coisas, podendo levar à morte. Eles poderiam morrer antes de chegar à ilha, mas Deus já havia dado a palavra para Paulo. Perigo de morte, eles correram o tempo todo, mas Deus protegeu eles, e eles chegaram vivos, porque Deus havia dado a palavra dele. Irmão, eu sei que risco nós vamos correr sempre. Eu não posso chegar aqui e ficar falando para você: irmãos, 2020 é o ano da vitória, você vai ficar tranquilo, Deus vai na frente, abrindo o caminho, tirando as pedras, não vai ter problema, nem luta, nem dor, nem sofrimento. Esse ano é o ano que você não vai chorar mais, como diz alguns pregadores. Mas eu não consigo e não posso. Esse ano vai ter muitas lutas, você vai chorar também, haverão dificuldades, haverão problemas, mas isso não é problema. O problema do problema é que as pessoas acham que um problema ele vem para destruir, mas problemas existem para serem resolvidos. E não importa aonde eles surgirem, Deus vai te dar a bênção, a vitória, a estratégia para enfrentar e lutar. E a cada problema que você enfrentar, a cada luta, a cada dor, a cada lágrima que cair, você se manter em fidelidade, você vai passar por essa luta e vai celebrar a vitória. É claro que outras lutas virão, mas assim é a nossa vida, e nós vamos crescendo dia após dia na presença de Deus. Então, por favor, não fique olhando para o diabo. E o primeiro obstáculo, que dia que é hoje? 5? Isso é 5, né? Tem gente que já, talvez, você aqui hoje já até falou: eita, que ano que começou arretado, hein? Nem começou o ano e eu já estou ralado, eu já estou lascado. Nem começou o ano, quem sabe você não disse isso já no comecinho de 2020. Sabe, irmão, começou o ano, começou a luta. Sabe por quê? Porque você está vivo. Se você tivesse morrido em 2019, eita, estava tudo sossegado, estava um silêncio só lá no fundo do cemitério, lá dentro da terra. E se você partiu para a glória, estava um sossego, uma bênção, só harpas tocando, cantando, você no meio dos anjos, quem sabe cantando Santo, Santo é o Senhor, no lugar de preparação, esperando para a vinda de Cristo. Mas se você não foi fiel, talvez estava um calor infernal, mas eu não quero pensar nisso. Eu quero falar de você, que graças a Deus, chegou vivo até aqui. Graças a Deus, você está bem, você está vivo. E como vivo, a gente tem dificuldades e risco. Eu costumo dizer que a gente enfrenta desafios e risco a todo momento. Tem gente que não tem vitória na vida, porque diante da dificuldade ele recua. O covarde se esconde atrás das suas dificuldades e nunca descobre o potencial que tem. As pessoas têm medo de enfrentar desafios. É claro que você tem que orar, é claro que você tem que botar os pés no chão, mas a visão tem que estar no futuro. Pé no presente e visão no futuro. Mas tem gente que fica o pé no presente, a visão no presente, e às vezes só olha para trás. Ele tem medo: não vou assumir desafio nenhum, risco nenhum, porque eu não quero sofrer. Mas, meu querido, você enfrenta riscos só porque você está vivo. Há riscos o tempo todo. Você está aqui agora porque Deus tem protegido você. Você correu risco quando você tomou banho para vir para a igreja, se é que você tomou banho. Quem tomou banho para vir para a igreja fala: oh glória. Quem não tomou fala: misericórdia. Deus está vendo, irmão. Você já ouviu falar de pessoas que foram tomar banho e na hora do banho escorregou, bateu a cabeça na quina do banheiro e morreu? Já ouvi falar de pessoas que levantaram contente, assoviando, quando ia chegando perto do banheiro teve um infarto fulminante e morreu? Deus protegeu você, Deus guardou você, Deus cuidou você.
Já ouviu falar de pessoas que saíram de casa para ir no mercado, para ir na padaria, para ir na igreja e sofreu um acidente, faleceu, um roubo, uma bala perdida, em cidades grandes, né? Aqui eu nunca ouvi falar de bala perdida. Quando é bala perdida aqui, certamente é de São Cosme e Damião. Mas você já ouviu pessoas que sofreram, que tiveram as suas vidas ceifadas com pequenas besteiras? Você enfrenta risco de morte a todo momento, porque você está vivo. Depois que morreu, não tem mais risco. Então a vida é feita de desafios, dificuldades, problemas. Isso é algo normal. Então as pessoas têm medo de enfrentar risco e elas não constroem nada, não produzem nada, não fazem nada. Restam a elas criticar quem faz, e ela não chega a lugar algum porque tem medo. Eles chegaram na ilha de Malta, correram risco de vida, mas Deus protegeu eles, assim como Deus tem protegido a você. Chegando naquela ilha, eles encontraram o que a Bíblia chama de bárbaros, as pessoas daquela ilha. E a Bíblia diz que os bárbaros, os habitantes daquela ilha, usaram de não pouca humanidade contra eles. Quando a gente olha assim, dá a impressão que eles foram bárbaros, né? Nossa, barbaridade, esses daí, não, eles não usaram de pouca humanidade, ou seja, usaram de muita. Eles foram gentis com eles. Já que estava todo mundo com risco de hipotermia, a primeira coisa que foi preparado, diz o versículo 2 do capítulo 28 de Atos: e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todo por causa da chuva e do frio que caíam. A primeira coisa, uma fogueira para eles poderem se esquentar, para que os seus corpos fossem aquecidos. Então eles começaram a essa fogueira, e certamente 276 pessoas não ficaram lá sentadinhos. Alguns já foram trabalhar, alguns já foram ajudar, alguns foram pegar madeira para aumentar a fogueira, e entre esses Paulo, ele foi pegar uns gravetos naquela ilha. Ele foi pegar uma madeira naquela ilha para colocar, para aumentar o fogo. Mas aconteceu algo. Quando Paulo foi pegar uma madeira, havia uma víbora, uma cobra, e essa cobra, essa víbora, estava escondidinha entre as madeiras, fugindo do calor, porque cobra não gosta de fogo. E ela estava fugindo do calor, e quando Paulo foi pegar, essa serpente lhe picou as mãos, e pelo que nós lemos na Bíblia, ela grudou nas mãos de Paulo. Ele ergueu as mãos e a mão, e a víbora veio junto. Tanto é que a Bíblia diz que ele chacoalhou a mão e jogou ela no fogo. Mas imagina você a situação naquele momento. Porque não era uma víbora qualquer, não era uma serpente qualquer, não era uma cobra qualquer, era uma cobra muito venenosa daquela região. Tanto é que as pessoas que viram Paulo ser picado pela serpente, ficaram olhando e esperando ele cair e morrer em alguns minutos. Ficaram esperando. Mas diz a palavra do Senhor no Salmo de número 91, que aqueles que acreditam, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que habitam debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso, do Onipotente, vai descansar. Diz o livro de Marcos, no capítulo de número 16, que se você beber ou tomar alguma coisa venenosa, não lhe fará dano algum, porque o Senhor estará contigo. Ou seja, a proteção de Deus. Isso não quer dizer, irmão, que você pode chegar na sua casa e falar assim: eu sou fiel, vou tomar uma dose de Baygon com gelo. Não, não é isso. Mas se por alguma razão você foi acometido de algum mal, Deus vai livrar e vai proteger você. É isso que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Mas pegando um pouquinho o gancho dessa serpente, ou seja, Paulo havia corrido o risco de morte lá dentro do navio.
Aí quando eles caíram em água, ele correu risco de morte nas águas frias e gélidas daquela região. E quando chegou na ilha, ele correu risco de morte por causa de uma víbora peçonhosa, venenosa. Ele correu risco o tempo todo, mas o Senhor era com ele. A boa mão do Senhor era com ele. Mas sabe, irmãos, vamos dar uma olhada na questão da serpente de um foco diferente. Quando você fala em serpente na Bíblia, o que te lembra? O diabo. O diabo é a grande serpente. A comparação, a analogia com esse animal, ele é a grande serpente. E como a grande serpente, a Bíblia diz em João 10, capítulo 10, versículo 10, que o diabo vem com um propósito, com um projeto. Pastor, eu tenho um sonho, tenho um projeto. Amém, glória a Deus. Deus também tem projetos para a tua vida, porém o diabo também tem. E o plano do diabo, o projeto do diabo é matar, roubar e destruir. Então o diabo não mede esforços para matar, roubar e destruir. Então ele analisa, irmãos, o diabo ele é especialista em gente. Ele conhece as pessoas desde que as pessoas foram criadas. Ele tem um ódio mortal das pessoas, principalmente daqueles que professam a fé em Cristo, porque certamente do que o diabo tinha, uma das vantagens, vamos dizer assim, uma das posições privilegiadas que o diabo tinha, que era de louvor, que era de adoração, foi tirada dele por causa do seu pecado. O diabo não tem mais direito de adorar a Deus, ele não pode mais adorar a Deus. Quem adora a Deus agora são os anjos dos céus, e aqui na terra Deus criou um povo para louvar e adorar o seu nome, diz o Senhor através do profeta Isaías: este povo que formei para que me desse louvor. Então Deus levantou aqui na terra, bem nas fuças, bem no nariz do diabo, um departamento de louvor e adoração, e você faz parte do departamento de louvor e adoração de Deus aqui na terra. Por isso o diabo fica furioso. E o diabo quer ver você sofrendo. Ele veio para matar os seus sonhos, projetos, destruir a sua felicidade, roubar a tua alegria. Então ele vai trabalhar em todas as áreas que ele puder. Olha aqui para mim, o diabo sabe qual é o seu ponto fraco, por isso você precisa fortalecer essas bases. O diabo não ataca uma pessoa no ponto forte, porque ele é estrategista. Ele não vai atacar você naquilo que você é forte. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você aprendeu desde pequeno, foi ensinado pelos seus pais, que quando você recebe o seu salário, o dízimo, a oferta é consagrado no altar de Deus. Você tinha 10 aninhos, você pegava o dinheiro que você recebia para comprar alguma coisa, falava com o pai, com a mãe, consagrava no altar. Você cresceu assim, seu primeiro pagamento, seu dízimo, oferta, já faz 20 anos que você é fiel no seu dízimo, nas suas ofertas. O diabo nem vai perder tempo, porque você já aprendeu, você já tem um ensinamento, uma base. Isso não vai, já teve problemas lá atrás. Você não fez como muitas pessoas, quando vem a dificuldade financeira, a primeira coisa, para de dizimar, para de ofertar, como se fosse uma despesa na vida. Ele sabe que você é firme nisso, então ele não se preocupa com isso. Espera aí, então qual é o ponto fraco? Porque não importa, o diabo quer ver você pecando, porque o pecado dá legalidade. Não importa a área que você peque, o importante é que você peque, e não só peque por acidente, mas tenha o hábito, viva em pecado. Então ele vai escolher uma área que você é fraco, e nessa área que você é fraco, ele vai atacar. Pergunta retórica, pelo amor de Deus: qual é teu ponto fraco? O que te tira da bênção? O que faz você perder a cabeça? O que faz você ficar irado e pecar? Porque irar, todo mundo ira, e a Bíblia nem proíbe a ira. Irai-vos, mas não pequeis. O que faz você irar e pecar? O que faz você ter vontade de matar alguém? Credo em cruz, pastor, eu não tenho vontade de matar ninguém não. Tem sim. O que faz você querer matar alguém de vez em quando? O que faz você querer matar o seu marido de vez em quando? O que faz você querer matar a sua esposa de vez em quando?
O que faz você perder a cabeça de vez em quando? É ali que o diabo vai atacar, e é ali que você tem que estudar, preparar, orar, se cuidar, porque ele vai atacar ali, e ele não vai atacar uma vez, vai atacar 1, 2, 3, 4, 5, e a Bíblia diz: resistir firme, porque ele vai atacar, resistir firme ao diabo, e ele fugirá de vós. E antes de resistir firme ao diabo, é importante também ouvir: não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo, não deis lugar à serpente. Cuide, olha a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, esteja na presença de Deus, esteja na oração. Quando você ora, a sua vida, ela se renova, você é cheio do poder de Deus, o fogo do céu se manifesta sobre a sua vida, você se torna o que nós chamamos aí, o crente cheio de fogo. Escute, nós falamos, serpente não gosta de fogo. O diabo, a serpente gosta do quê? De lugares frios. Já entendeu? Frios. Se você se esfria na fé, você não ora, não jejua, não está nem aí, só sabe falar mal da vida dos outros, reclamar da igreja, reclamar do pastor, fofoca o tempo todo. Tem gente que fofoca dentro da igreja, tem gente que fofoca durante a mensagem. Lugar frio. A serpente gosta, mas serpente não gosta de fogo. As víboras, elas não chegam. Você já viu alguma vez no mato uma serpente com uma plaquinha nas costas: vou atacar você? Não, elas não avisam, elas atacam de repente, você não vê nem de onde veio o ataque. Quando você percebe, algumas avisam porque é a natureza dela, como a cascavel. A cascavel, quando ela está em perigo, porque elas se defendem, né? Um animal, a serpente é um réptil que se defende. Quando ela percebe que está em perigo, ela já fica assustada, ela dá aquela chacoalhada no guizo. As pessoas às vezes se assustam e conseguem perceber, mas na grande maioria você não sabe nem de onde vem o ataque. Por isso, quando você entra em determinado lugar, você tem que se cuidar, tem que se proteger. E nesse mundo, irmãos, o diabo é essa serpente, e não é a cascavel não, porque ele não chacoalha o guizo, ele fica bem quietinho, à beira do caminho, esperando você passar para avançar na sua canela. Então é preciso se revestir de toda a armadura de Deus que está na Bíblia, principalmente em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 12, ou do 10 em diante. Vista e revista-se de toda a armadura de Deus. Não saia de casa sem oração, não saia de casa sem proteção, não durma sem oração, não acorde sem oração, não viva sem comunhão. Se proteja, porque o diabo, o vosso adversário, diz a epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então se proteja da víbora venenosa, se proteja desse mal, porque ela ataca de uma forma surpresa. E outra coisa, a cobra não ataca apenas para assustar, porque ela tem veneno. Quando ela ataca para matar. E o diabo, quando ataca, ele ataca para matar. E outra coisa sobre essa serpente: o diabo, ele odeia o ungido. Se você é ungido, irmão, não adianta. Não adianta você querer ter amizade com o tinhoso. Não adianta. Talvez você está querendo aí, não adianta. Se você é ungido de Deus, ele não suporta você. E ele vai tentar atacar no momento de distração, no momento que você baixar a guarda, assim como fez com Davi. Lembra Davi, Betseba? Davi deixou de ir para a guerra, deixou de ir para a batalha. Tem muitos cristãos que param de ir para a guerra, para de ir para a batalha, para de ir para a oração, para de ir para a comunhão, da leitura, do louvor, e eles então se tornam presas fáceis para esse inimigo terrível. Bom, o apóstolo Paulo, no caso aqui, Paulo foi picado por essa serpente. Ele foi picado por essa cobra. E as pessoas começaram a olhar para ele e já criaram uma expectativa de morte. Irmãos, as pessoas têm essa questão de olhar para o outro e já tem uma expectativa de morte. Tem gente que olha para você
e só de olhar para você, às vezes até de graça. Tem gente que não gosta de você de graça, simplesmente porque você serve a Deus. Mas isso não é problema. A Bíblia diz: olha, não se preocupe, disse Jesus, se o mundo odiar você, porque primeiro odiou a mim. Então é muito comum essas serpentes se levantarem para atacar com calúnias, com difamação, e as pessoas às vezes ficam bravas. Irmão, você quer ver um crente bravo? Pode falar da igreja dele, tudo bem. Pode falar do pastor dele, tudo bem. Pode falar do Deus dele, tudo bem. Mas não fala dele não. Se falar dele, irmão, aí ele sai da bênção. Eu já vi crentes falando: pastor, falaram de mim, não tem jeito, eu vou atrás, eu tiro satisfação, eu rodo a baiana. Você já viu o crente rodar a baiana? O que significa rodar a baiana? Eu estava pensando nisso. Aí eu pensei nas baianas, certamente da Bahia, por isso baiana, baiana, Bahia. Baiana roda, elas rodam aonde? Centro de macumba, estamos falando de macumbaria. Então tem crente macumbeiro. Eu rodo a baiana. Deixou eu não, comigo não tem jeito. Irmãos, calma. Tem muito crente que quando fala dele, ele se levanta para falar e para se defender. E quando ele se levanta para se defender, muitas vezes Deus deixa ele falar. Mas quando ele se cala, Deus fala por ele. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor teu Deus. Quando as pessoas criticarem você, se levantarem contra você, se posicione em Deus em fidelidade, e não tente ficar brigando com todo mundo, tirando satisfação, querendo se resolver. Calma, irmãos, a verdade, ela é a filha do tempo, e o tempo vai trazer a verdade. O tempo é a arma que força o engano a revelar-se. Então calma, fique tranquilo, espere, não deixe que o diabo diga qual é a hora da sua luta. Seja inteligente, se posicione, só se preocupe com o que dizem a teu respeito, se for verdade, aí você tem que corrigir. Pastor, que absurdo, eu ouvi o pastor falar aí, e eu, graças a Deus, a partir de amanhã não quero nem saber. Os vizinhos ficam lá falando: lá, fulano é crente, quebra o pau todo dia em casa, fala palavrão, compra, não paga ninguém na rua, é caloteiro. Graças a Deus, recebi essa palavra hoje, amanhã não vou dar nem ouvido para esse povo. Calma, se for mentira, se for verdade, tem que consertar. Pastor, está difícil. Não se preocupe, Deus é contigo. A hora que você põe o pé no chão, se posiciona, não importa o buraco em que você se meteu, Deus envia o anjo lá no fundo do poço para te ajudar, desde que você se comprometa em fidelidade. Porque às vezes a gente tem muito tempo de erro nessa vida, aí a gente aceita Jesus, não vai resolver tudo de uma hora para outra, algumas coisas levam tempo, e nós precisamos caminhar nesse tempo e confiar em Deus, porque sempre valerá a pena ser fiel e servir a Deus. Bom, nós lemos no versículo de número 4 do capítulo 28, eles olharam para Paulo e começaram a ter a expectativa de morte. Vai inchar, vai começar a inchar daqui a pouco, hein? E alguns minutos pararam, uns diziam assim: eu não dou nem 10 minutos para ele que ele vai inchar. Esse cara começaram a falar: é assassino, esse é bandido, porque, imagina naquela época, né, o julgamento deles, porque ele se livrou da fúria do mar, mas chegou aqui, uma cobra peçonhenta picou ele. Por quê? Porque ele é bandido, ele é assassino, ele é vagabundo, ele não vale nada. Certamente era assim que as pessoas estavam vendo Paulo, e tantas outras coisas que a Bíblia não mostra, mas esperavam que ele morresse. Sempre vai ter alguém desejando a sua morte, nem que seja a morte dos seus sonhos, dos seus projetos. Mas é importante, irmãos, que você se posicione na palavra de Deus e saiba que aqueles que servem a Deus, que são fiéis, que confiam, nunca se desesperam, eles esperam.
A pessoa, quando se desespera, é porque está faltando Deus. É preciso esperar, confiar e acreditar em Deus. Lembra que o apóstolo Paulo disse? Que você possa dizer isso sempre: o Deus de quem eu sou e o Deus que eu sirvo, ou o Deus de quem eu sou e o Deus a quem tenho crido, Ele estará comigo. É importante, irmãos, a leitura da Bíblia para você poder profetizar em todo momento. A palavra de Deus é repleta de promessas. Eu poderia citar várias delas de proteção para a sua vida, mas vou deixar só um aqui. João 4,4: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Diga bem forte: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. João 4,4. Vamos aplaudir o Senhor. Mas é importante, irmão, se posicionar. Quando falarem mal de você, trabalhe. Quando falarem mal, trabalhe. Enquanto estão falando, trabalhe. As pessoas não respeitam muito palavras, elas respeitam resultados. Então é o resultado que fala por você. Então trabalhe e saia dessas picuinhas. Mas é importante algumas posturas. Às vezes eu atendo algumas pessoas e a pessoa vem chorando: pastor, eu estou sofrendo demais. Eu tenho uma amiga e ela só me joga para baixo. Aí eu vou contar as coisas, aí eu fico pior ainda. Eu tenho uma pessoa no trabalho, irmãos, toma cuidado. Cuidado com quem você anda. Comece a olhar, cadê aquelas pessoas que te celebram, aquelas pessoas que te ajudam, falam a verdade, mas estão do seu lado. Às vezes precisam dar uma crítica forte, mas estão do seu lado, é por amor. Não são pessoas que falam pelos cotovelos só para ver você triste, e às vezes nem percebem. Para de ficar andando com pessoas que não te suportam. Sabe aquela pessoa que te abraça, né? E dá aquele sorrisinho falso na sua frente. Ele te abraça assim, ó. Abraça aqui, amiga. A hora que você põe o ombro aqui, ele fala: sai fora. Sai fora dessa vibra peçonhenta. Cuidado. Não deixe a vibra encher o seu coração. Não deixe, não ande com quem alimenta rancores, sabe? Você está chateado com alguém, aí você chega para um amigo e ele te apoia naquele rancor, e você fica com mais raiva ainda. Não ande com gente que injete veneno, nem fique perto de gente que injete veneno. O apóstolo Paulo disse: tem alguns irmãos da igreja, não é lá fora não. Quando ele fala isso, ele fala da igreja. E alguns irmãos, com eles não sentais e nem comais, você não vai nem almoçar com ele. Sabe aquela irmã que chama: vem cá tomar um café da tarde. Aí você vai tomar café da tarde, sabe o pastor? Sabe aquela irmã fulano de tal? Sabe a rede de mulher? Sabe a rede de jovem? Sai fora, irmão, não fica perto dessas pessoas não. Pastor, mas me chamaram, foi para um churrasco lá. Você acha que eu perdi o churrasco? Irmão, se te envenena, é melhor comer alface. É melhor comer alface com o coração tranquilo do que um belo churrasco dentro de um lugar que te envenena. É uma versão daquele versículo lá de Provérbio que diz que é melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Ande com quem te puxe para cima. Aquela pessoa que você chega, às vezes está cabisbaixo, às vezes está triste, a pessoa fala assim: não, meu irmão, eu estou contigo, nós vamos orar, Deus vai abençoar você. Aí você diz: mas eu estou sendo humilhado. Ele diz: mas o Senhor diz que no lugar de vergonha te dará dupla honra. Ande com quem fala: irmão, ou irmã, amigo, ou amiga, eu vou orar por você. Quer orar comigo? Vamos orar, Deus vai abençoar você. É com esse tipo de gente que você tem que andar. Fugir de toda aparência do mal. Não é porque a pessoa diz que é crente e vai na igreja que ela é bênção. Essa pessoa que está do seu lado pode ser uma bênção, pode não ser. Dá uma olhada disfarçada e vê se ela é bênção ou não. Se vê que é bênção, dá glória. Se vê que não é, fala misericórdia. Todo mundo fala glória a Deus numa hora dessa, né?
Irmãos, acharam que Paulo era um assassino, um bandido, mas Paulo foi fiel. Paulo simplesmente levantou a mão, sacudiu e jogou a víbora no fogo. E eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, sacuda e joga a serpente no fogo. Jogue todo esse mal para fora, chacoalhe as suas mãos e jogue no fogo e continue firme. Pastor, as pessoas que falam de mim e as pessoas que se levantam contra mim, lembra que eu disse? A filha, o tempo é a filha da verdade. A verdade vai chegar e as pessoas podem até mudar o pensamento dela a teu respeito. A pessoa que fala que você briga demais, aí você responde: eu não brigo não. Por que você está falando que eu brigo? Eu briguei com você algum dia? Eu não sou brigão não. Calma, mostre com carinho, com amor, que lá na frente ela pode mudar a opinião a teu respeito. Paulo foi tranquilo, esperaram ele morrer, ele continuou bem. Quem morreu foi a serpente. Irmãos, quem morreu foi a serpente, porque o teu Deus é poderoso. Eu não posso me esquecer, por volta dos meus 19 anos, quando uma mãe de santo começou a fazer macumba para mim, para destruir minha vida, arrumou uma foto minha, disse ela depois, e fazia despacho, e fazia trabalho, e eu nem sabia disso. Um dia me falaram: irmão, deixei barato não. Quando eu fiquei sabendo que aquela macumbeira estava fazendo macumba para mim, para destruir minha vida, eu não deixei barato. Comecei, a partir daquele momento eu também comecei a orar por ela. Não achou que eu comecei a fazer macumba não, né, irmão? Eu orei por ela e ela macumba para mim e eu orando por ela. E foi um tempo, acredito que uns 9 meses depois que eu descobri, aí gerou-se um milagre. 9 meses. Eu estava em casa bem tranquilo um dia, a filha da macumbeira chegou lá em casa. Falei: o que está pegando aí, mano? O bagulho está louco? Ela falou assim: a boca está escura. O que está acontecendo? Minha mãe está doida. Ela começou de uns dias para cá, sair para o meio do mato. Ela vai fazer os trabalhos dela lá, bateu o tabaco, lá não sei o que é. Aí ela sai para o meio do mato, está falando coisa que não é com coisa e não sei o que. E ela anda falando seu nome lá no meio do mato. Eu falei: miséria. Eu falei: mas o que eu tenho com isso? Então, é aí que está. Eu estou aqui porque nesses dias todos falando o seu nome, ela disse que quer que você vá lá. Eu falei: eu no centro de macumba? Ela falou: minha mãe quer que você vá lá. Irmãos, eu pensei bem. Eu resolvi ir. Eu não sei quantos anos eu tenho, que eu já esqueci. Nem lembro mais. São tantos. Que eu, pela primeira vez e única vez na minha vida, eu fui no centro de macumba. Eu fui lá orar por ela. Cheguei lá, ela me recebeu muito bem. Eu orei por ela na sala, expulsamos demônio. A casa era cheia de Zé Pilintra, não sei o que e tal. Eu me lembro que nós oramos, terminou a oração. Ela sentiu melhor. Eu falei assim: sabe aquele sentimento? O que tem lá no fundo, no quintal? Ela: não tem nada não. Eu posso orar no seu quintal? Aí ela falou: não, tem um quartinho lá que a gente faz os trabalhos. Eu falei: é esse quartinho que eu quero orar. Eu fui no quintal, estava escuro, irmão. A hora que eu entrei no quintal, assim, já arrepiou todo. Aí eu pensei: volto ou continuo? Eu continuei. Se você me visse naquela noite, você ia falar assim: esse menino é louco. Eu abri a porta do quartinho, irmãos, parecia que vinha aquele vento assim de sensação, de arrepio, aquela coisa, e eu ficava lá dentro: demônio, sai, você também vai saindo. E fiz a oração no quartinho. Depois de uns 2 domingos, essa senhora foi para a igreja do Evangelho Quadrangular, e ela aceitou Jesus como Salvador. Ela fez macumba e eu orei por ela. Em vez dela me destruir, Deus construiu ela. Já fazem quanto tempo, né? Eu tinha 19 anos, já faz mais de 15 anos isso. E vou te contar uma coisa. Nós estamos em 2020. Em 2019, por volta de março de 2019, eu almocei com ela. Ela está firme na igreja. Deixou a Quadrangular por questão de distância, mas está na igreja mundial. É serva de Deus até hoje. Macumba nunca mais. Você que é macumbeiro, levanta a mão, vou orar por você. Vem aqui na frente. Tem nenhum? Amém.
Que diremos, pois, destas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, mais forte, se Deus é por nós, vamos aplaudir o Senhor, digno de toda a honra e toda a glória. Irmãos, para encerrar, olha como que as coisas mudam. Olharam para Paulo, vai cair, vai morrer, vai cair, vai morrer, vai cair, vai morrer. Paulo, não aconteceu nada com ele. Eles ficaram tão abismados que eu vou parar por causa do tempo, mas eu podia continuar aqui. Mas para resumir, eles pegaram e olharam, Paulo é assassino, Paulo é bandido, Paulo não vale nada. Começaram a olhar, esse homem é um Deus. Olha só, não que Paulo seja, tá? Eles da ilha, esse homem é um Deus. Quem sobrevive à picada de uma cobra dessa? Ele nem reclamou, ele sacudiu, jogou ela no fogo. Esse homem é um Deus. Já foram na vizinhança trazendo os doentes, os enfermos, ora aqui por nós, ora aqui pela minha tia, ora aqui pelo meu primo. Mudaram a opinião sobre Paulo, sem ele brigar, sem ele se posicionar e dizer, o que vocês estão falando de mim? Calma, irmão, fique firme e vão mudar a visão que tem a teu respeito, se você for fiel. Não negocie com o diabo, não negocie com o inferno. Você é de Deus e você serve a Deus. Se a víbora lhe atacar, chacoalhe a sua mão e lance ela no fogo e continue em fidelidade. Não se desespere diante da dificuldade e dos problemas da vida. Saiba que você tem um Deus que cuide de você, zela por você e olha para você nesse momento. 2020 é o ano da superação, e para superar tem que enfrentar os obstáculos, e aí você vai superar. Muitas vezes nós somos humilhados, supera quem é humilhado e depois se levanta em glória na presença de Deus. Que você seja esta pessoa, que você seja resiliente, que você seja firme, que você seja aquele que se reconstrói. Sabe aquele filme do X-Men, tem como chama aquela, uma mulher lá que volta da cinza? Fênix? Olha até o nome, Jean Grey. Ressurja das cinzas. Não importa o que aconteça, se cair, levante. O grande homem não é aquele que nunca cai, mas aquele que quando cai, se levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Deus é contigo. Amém.